Oi, o vídeo já vai começar, mas antes tem como você se inscrever aqui no canal e curtir? Vai ajudar bastante a gente. Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. Se você gosta de relatos e histórias sobrenaturais, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente, é de graça, faz bem pra saúde e quanto mais o canal crescer, mais conteúdo interessante a gente traz pra você, tá bom? Se você tem um relato interessante, se você passou por alguma história legal, né, alguma coisa sobrenatural, ou conhece alguém, algum amigo próximo, algum familiar, manda pra gente neste e-mail que está aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler a sua história aqui no canal também. Sem mais delongas, vamos para o nosso relato dessa noite, que é o seguinte: visitantes indesejados. Meu nome é Moça. Deu uma falhadinha na voz. Meu nome é Moça, tenho 31 anos de idade e atualmente moro em São Paulo, no bairro tal. Vou contar o relato que vivi quando ainda dividia quintal com a minha mãe. Ela morava na casa de baixo e eu na casa de cima. Certa noite, normal, como sempre, ela chegou do trabalho, eu desci, fiz a janta junto com ela e ficamos ali conversando. Dado um certo horário, eu subi para minha casa, porque até então eu e ela trabalhávamos no dia seguinte. Tranquei a porta, que na época era como se fosse um balcão de vidro, e fui me deitar. Fui dormir cedo, como todos os dias, até que eu acordei com uma luz fluorescente branca iluminando a minha casa e um barulho muito estranho, que eu não consigo nem reproduzir. Eu sentei na cama e pensei, gente, que tá acontecendo? Eu tava com muito sono, mas também com muito medo, ao ponto de não conseguir nem levantar da cama. Até que de repente eu escutei a porta de entrada abrindo e quase morri do coração. Eu não conseguia nem me mexer de tanto medo. A luz branca era muito forte e inundava o meu quarto. A minha cama ficava virada para onde seria a porta do quarto. Mas esse meu quarto, na época, ele não tinha porta, então tinha só, né, o espaço onde seria a porta. Então, no reflexo dessa luz branca, eu vi um ser pequenino e dois muito grandes, a ponto de precisarem se abaixar para entrar. Eles foram vindo na minha direção, conversando entre si, em uma língua que eu nunca ouvi na vida. Parecia algo meio robotizado, sei lá. Quando eles entraram no meu quarto, eu já estava coberta por inteira, só com os olhos para fora. Eu tremia tanto que cheguei a fazer xixi na calça de medo. Foi quando eu vi mais de perto uma das criaturas. Ela tinha olhos pretos, bem pretos, e uma pele lisa, meio esverdeada. O menorzinho apontava para mim e os outros dois, com mãos grandes, chegaram até mim e tocaram no meu rosto. Eu não tinha o que fazer. Eu fiquei imóvel e depois disso eu não lembro de mais nada. O medo era tanto que eu não tive reação. Quando eu acordei, eu estava meio confusa, lembrando do que tinha acontecido. E pensei, meu Deus, que sonho mais louco foi esse? Porém, duas coisas me fizeram ficar com mais medo ainda e perceber que não tinha sido apenas um sonho. Primeiro, eu estava toda molhada de xixi e a cama também. Segundo, a porta da minha casa estava escancarada. Quando eu vi aquilo, eu pensei, como assim? Como que essa porta está aberta? Eu tinha trancado e ninguém mais, além de mim, tem a chave. Nem a minha mãe. No mesmo dia, eu contei o que aconteceu para minha mãe e ela ficou com muito medo. Porém, ela me disse que não viu nem ouviu nada. Mas ela notou o meu desespero, pois eu passei semanas dormindo na casa dela junto com ela.
uma semana depois do acontecido, pessoas do meu bairro começaram a ver objetos estranhos sobrevoando o local. Certa noite, alguns moradores acordaram com um enorme estrondo e um clarão. Parecia que algo pesado havia caído e chegou a se levantar a hipótese de queda de uma aeronave. Então foi estrondoso mesmo o negócio, né? Mas essa hipótese perdeu força quando relatos da queda de um OVNI em uma área de mata próxima aqui ao bairro tal surgiram, bem como avistamentos de seres extraterrestres vagando pelo local. Os rumores foram tantos que a notícia se espalhou pelas redes sociais, mas não houve nenhuma posição oficial das autoridades de segurança municipal, estadual ou federal, nem mesmo da grande imprensa. Podem chamar de apenas boatos, notícias falsas ou invenção, mas eu sei o que eu vi e o que eu vivi naquela noite, e foi muito real. Esse foi o relato que foi enviado pra gente. Mas, escuridão, vou deixar com você essa. Olha, o que eu acho? Eu acho que um Ray que foi atrás dela para fazer experiências, claro. Mas a gente, ainda é claro, porque é um assunto que não é muito conversado, né? E também não tem um estudo claro sobre isso, mas não dá para saber o que foram fazer ao certo. Mas que sim, teve alguma coisa e o governo acabou encobrindo tudo isso, porque quando não sai na imprensa, ó, olha os fatos que aconteceu. Meu, barulho, luz, tudo pra alguém ir lá e noticiar. Não teve notícia, acontece muito. Sim. Bom, gente, realmente é difícil não acreditar, né? Pode não ser extraterrestre? Pode, claro, mas alguma coisa muito estranha aconteceu ali. Primeiro, pela experiência dela. Aí a gente pode pensar, mas aí pode ser coisa da cabeça dela, tá? Tudo bem. As pessoas podem pensar isso. Mas e os outros fatos? Os outros vizinhos. E a coincidência de, na mesma semana, ter essa queda de aparentemente algo tão grande que confundiram até com uma aeronave, esses avistamentos desses objetos sobrevoando e esses seres que pareciam realmente com a descrição de extraterrestres vagando ali pelo local. Fica mais difícil da gente explicar, né? Sendo próximo, assim, na mesma semana, e como a Voz da Escuridão falou, a notícia se espalhou pelas redes sociais, né? E não me venha com teoria de Bacurau. Que era assim, que Bacurau, o filme lá, né? Que é um drone pra enganar a população. Meu, barulho alto, forte demais, luz insuportável, não tem luz, assim, fácil de comprar pra banhar uma casa inteira. O quarto dela ficou tomada pela luz. Então, eu acho que assim, quando as pessoas começam a dar desculpa e a desculpa não compra, eu não compro essas desculpas aí das pessoas. Que, era um drone, fizeram pra trollar as pessoas, não pode ser. É difícil mesmo de acreditar. Como a gente falou, não estamos afirmando que são extraterrestres, mas a gente tem que saber que nosso conhecimento tem limitações e tem coisas que a gente ainda não sabe explicar. Então, realmente, eu acho muito difícil achar uma explicação assim redondinha, plausível, falar isso é isso e pronto, está explicado. Difícil, né? E principalmente pelo fato dela falar assim que as notícias se espalharam pelas redes sociais, mas nenhuma autoridade se posicionou e nem a grande imprensa, né? A grande mídia, nenhum jornal ali foi fazer uma reportagem. Por que será? É um assunto interessante. Saúde. Então, quase engoli um espirro ali para não atrapalhar o vídeo, mas já foi. Saúde. E vocês, o que vocês acharam desse relato? Contem pra gente nos comentários aqui de baixo. Contem se vocês já passaram por algo para... Mas e vocês? O que vocês acharam desse relato? Contem pra gente nos comentários aqui de baixo. Vocês acreditam, né, na teoria dos extraterrestres, que existem esses seres fora do nosso planeta? O que vocês acham que eles são? Vocês acham que eles realmente visitam o nosso planeta? Buscando o quê? Procurando o quê, né? Vocês já tiveram algum tipo de avistamento, algum tipo de experiência? Conhecem quem teve?
Deixa aqui pra gente nos comentários a sua opinião, o que você acha, o que você achou do relato, quais as suas teorias. Sempre, claro, com muito respeito ao canal, a quem viu o relato e ao nosso trabalho. Se você tem um relato bacana, uma experiência sobrenatural que aconteceu com você ou com alguém próximo, manda pra gente também aqui nesse e-mail que a gente vai gostar muito de ler sua história aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de vocês. Até o nosso próximo relato. Um beijo e não olhe pra trás.